venho ocupando essa tribuna diuturnamente, justamente porque entendo que esse espaço aqui é o espaço onde a gente precisa vocalizar as lutas sociais, onde a gente precisa também colocar as contradições que a gente vive no nosso país e na lógica exatamente onde a gente vê a corrupção se colocando como algo inerente à política brasileira. Então, não tenha dúvidas de que o que me chama a atenção hoje é o caso Banco Master com o Vorcaro. Essa figura que foi preso ontem pela Polícia Federal, ainda bem, a Polícia Federal tem feito um trabalho importante nesse sentido, mas é a figura que desviou e que fez uma fraude bilionária no sistema financeiro do Brasil. É a maior fraude financeira que esse país já experimentou. Então, a gente não está falando de qualquer coisa. Falar do Banco Master é lembrar que o governador Cláudio Castro colocou no Banco Master recursos, milhões dos recursos dos pensionistas, aposentados e inativos, justamente no Banco Master, quando o Tribunal de Contas do Estado já tinha acionado o governo do Estado e dizendo que essa seria uma transferência perigosa diante da fragilidade que já apontava o Banco Master. E aí a gente vê a relação íntima do Daniel Vorcaro com várias figuras dos palácios brasileiros, com várias figuras da política do Estado do Rio de Janeiro, e me chamou muita atenção que uma dessas figuras é justamente o Nicolas Ferreira, uma expressão da extrema-direita e do bolsonarismo que usava diuturnamente o jatinho do Vorcaro. Olha, se não tem uma relação íntima de quem você empresta o seu jatinho, qual é a relação que eu posso esperar? E aí me chamou a atenção também algo que a Djamila Ribeiro, que é filósofa e que traz elementos centrais sobre a discussão, quando ela fala do Banco Master. E ela publicou um artigo essa semana passada, na Folha de São Paulo, e o título é Caso Banco Master, entre o escárnio e o silêncio. E ela trata aqui exatamente daquilo que não virou investigação na Polícia Federal, que é o Vorcaro convocando a massa da elite política e econômica desse país para surubas, para brincadeirinhas com profissionais do sexo, e é algo que a Djamila Ribeiro chama atenção, ou essas mulheres, e aí, naquilo que poderia virar uma investigação com relação ao Vorcaro, dizem que essas mulheres que eram colocadas nas surubas com esses homens da elite política e econômica do nosso país, são mulheres que não falam a língua portuguesa. E isso não era uma mera escolha, é porque Vorcaro utilizaria as imagens, porque ele filmava esses encontros íntimos, para servir exatamente de provas de ameaça contra essas figuras que participavam das surubas. E uma das coisas que Djamila chama a atenção é o silêncio sobre que mulheres seriam essas, em que condições essas mulheres chegavam no Brasil, porque, vejam, todas estrangeiras, aí Croácia, Ucrânia, enfim, mulheres que não entendem nada da língua portuguesa e que, obviamente, não conheciam aqueles homens que ali estavam colocados nas festinhas particulares do Vorcaro. O fato é, como e em que condições chegaram essas mulheres no Brasil? Quem são essas mulheres? São mulheres profissionais do sexo ou nós estamos diante de um Epstein brasileiro, né? De uma lógica de escravização sexual de mulheres, onde muitos da elite política e econômica estão envolvidos? Qual é a idade dessas mulheres? Então, aquilo que não se vê, aquilo que não se investiga, aquilo que se
silencia com relação à investigação do Vorcaro, grita aos nossos ouvidos diante de tamanha engrenagem que está colocado o Vorcaro e os seus aliados políticos, financeiros e econômicos desse país. Então, chamar atenção para isso não é qualquer coisa, num país onde a gente teve um aumento significativo da violência contra a mulher, num país onde temos um aumento gritante do número de feminicídio. Tentar e subjugar mulheres é algo que está na ordem do dia da política financeira e da elite financeira e econômica desse país. Então, eu quero chamar a atenção para isso e agradecer a Djamila por ter colocado essa perspectiva também para a discussão, porque aquilo que não se investiga, aquilo que não se vê, por que será? De novo, são mulheres, corpos subjugados ao bel prazer de homens de uma elite política e econômica? Enfim, a gente precisa, são muitas perguntas que não são respondidas. E aí, ontem, o sicário, que era o matador, que fazia os serviços podres do Vorcaro, apareceu morto. E aí dizem que foi suicídio, outros vão fazer ilações com relação à queima de arquivo, mas o fato é, o sicário de Vorcaro morrer, neste momento, serve a alguém ou a alguéns, a uma elite política e econômica também desse país. Então, fica aqui muito mais dúvidas do que respostas, mas é a partir das dúvidas que nós temos que também precisamos discutir que tipo de elite política e econômica está colocado nesse Estado. Que tipo de elite política e econômica se colocam num banco master dessa maneira, prejudicando estados inteiros, porque não foi só o Rio de Janeiro que botou dinheiro no Banco Master, não. Teve outros governadores que colocaram dinheiro no Banco Master, colocando o orçamento dos seus estados em risco, mas colocaram por causa da relação íntima com o Vorcaro. Então, não tenham dúvidas, uma coisa está intimamente ligada à outra. A elite política e econômica desse país está intrinsecamente, intimamente ligada com os podres poderes da corrupção nesse país. Então, fiquemos de olho, porque o Rio de Janeiro, obviamente, não estaria de fora dessa porcalhada, desse esgoto político que a gente está assistindo. Muito obrigada, senhor presidente.